Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Café com José. E o meu nome é José Bernardo e aqui tenho mais uma vez o nosso café, que é o nome do programa, como é óbvio. Aqui se encontramos mais uma vez na nossa igreja de São Paulo, na, na vila de Brookfield. Vila é uma cidade, é como queiram chamar, e daqui fazemos os nossos programas, quer em língua portuguesa, quer em inglesa. Se- Para aqueles que são novos ou que pela primeira vez encontraram este programa, portanto, o meu nome é José Bernardo e este é um programa tirado da Bíblia e já vemos fazendo desde 2018, portanto, vamos no nosso quinto ano. No nosso quinto ano, depois seremos graduados como na escola, quando antigamente, no meu tempo, ainda havia o quinto ano. Ah, Agora penso que é o unificado, que é um bocado diferente. E portanto vamos começar direto ao assunto. Esta semana, como na semana passada, fazer uma breve recapitulação daquilo que falámos. Portanto, falámos as barreiras, ora, portanto, para os homens era impossível ser salvos, e esta foi Jesus que, como se lembram, disse àquele, ah, aquele homem novo e bem rico, portanto, que lhe disse que é que ele teria que fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse, mandou vender tudo, portanto, ele nunca, Jesus diz, nem nunca na Bíblia há outra história que Deus exigisse isso, portanto, mas nesse caso exigiu. E portanto, e ele diz, portanto, os apóstolos ficaram com aquele, portanto, então o que é que se devia salvar? E Jesus respondeu-lhes: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, e a salvação, ele propriamente veio a esta terra há cerca de 2000 anos para resolver esse problema que nos separava do céu, por assim dizer. Portanto, esta semana vamos falar de um assunto um bocado diferente. Uh, Portanto, vamos ao quinto livro do sexto livro, aliás, desculpem, do Antigo Testamento, que Josué, e tiramos esta mensagem, portanto, a vitória na obediência, e, portanto, quando os hebreus entraram na Terra Prometida. E vou ler já de seguida, portanto, alguns versos sobre o capítulo 6 do livro de Josué, e, portanto, alguns versos, 6 versos somente. E, portanto, isto refere-se à conquista de Jericó, e, portanto, vou começar no verso 1, capítulo 6, verso 1. Jericó tinha cerrado as suas portas e aferrolhado os seus muros com medo dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar na cidade. O Senhor disse a Josué: vê, entrego-te Jericó, o seu rei e os seus valorosos guerreiros. Dai uma volta em torno da cidade, vós e todos os homens de guerra, fareis isto durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão à frente da arca. No sétimo dia dareis 7 vezes a volta à cidade, com os sacerdotes a tocar a trombeta. À medida que o som da trombeta for crescendo e a sua voz se tornar mais penetrante, todo o povo irromperá com um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo subirá para a cidade, cada um no lugar que lhe ficar em frente. E Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança e, 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. Disse depois ao povo avante: dai a volta à cidade com os guerreiros, marchando à frente do Senhor. E Josué, quando acabou de falar, os 7 sacerdotes levando diante do Senhor, tocando os instrumentos, a arca da aliança do Senhor seguiu-os. Marcharam os guerreiros dos sacerdotes que tocaram a trombeta. E, portanto, durante toda a marcha ouvia-se o retinido das trombetas. A arca do Senhor deu a volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali ficar da noite. E, portanto, palavra do Senhor. E, portanto, como eu li aqui nesta passagem da Escritura, portanto, a Bíblia revela-nos como na entrada foi a primeira cidade conquistada pelo povo hebreu, mas, portanto, Deus é que é que conquistou a cidade e, portanto, deu instruções bastante claras a Josué, aquilo que ele devia fazer e para proceder durante 7 dias, ou pelo menos 6, andar à volta da cidade. Portanto, isso logo
para nós não fazia nenhum sentido, porque é que Deus logo não põe os muros abaixo, que Ele tem poder de fazer tudo, mas portanto é isso. A vitória vem na obediência, que é o título desta mensagem, por eles obedecerem durante 6 dias, e ao sétimo dia, então, como o Senhor tinha prometido, os muros caíram e a cidade depois foi conquistada pelos hebreus. Uh, Josué foi um dos grandes líderes, portanto, do Antigo Testamento também, aprendeu com Moisés e obedeceu-lhe quando era ainda um jovem e, portanto, foi aprendendo e, portanto, quando Moisés morreu, Deus deu, portanto, ele sucedeu-lhe, portanto, para ser eleito, porque ele e Caleb foi um daqueles que, quando foram visitar espiar a terra, portanto, dos uns que acreditaram que podiam entrar e, portanto, foram os únicos privilegiados de toda uma geração que saiu do Egito. Pois foi um grande exemplo de um excelente líder. Ele teve a confiança em Deus e, portanto, que lhe deu a coragem portanto, em situações bastante críticas, pois Josué procurou sempre nem sempre, algumas vezes falhou os conselhos do Senhor. A primeira batalha, portanto, é o primeiro ponto desta mensagem. O Senhor revelou que José, que o inimigo estava já derrotado, portanto, ele disse que vou-te entregar a cidade, como eu li nos primeiros versos que li, antes da batalha começar, portanto, já a promessa estava. O Senhor disse, aí está o verso, entregue-te Jericó e o seu rei e os seus valorosos guerreiros. E José, pois, pôs a fé em Deus, portanto, acreditou na palavra do Senhor. Andando à volta da cidade durante 6 dias, sem ver imediatamente os resultados, portanto, isto requeria fé e, portanto, mas até o sétimo dia o povo continuou na obediência e, portanto, acreditando no Senhor e nas suas promessas e, portanto, os muros da cidade caíram no sétimo dia. O ponto também aqui nesta mensagem é, portanto, o nosso inimigo também já está derrotado, porque como é que foi derrotado? Foi derrotado na cruz do Calvário de Jesus Cristo, que há cerca de 2000 anos morreu e com o seu precioso sangue é que derrotou o inimigo, o poder do inimigo. Portanto, o inimigo tem força, mas não foi tirado o poder que ele tinha, portanto, especialmente o poder da morte, que a morte espiritual, não a morte física, portanto, que todos nós vamos experimentar uma morte física, mas a morte espiritual, como se lembram, quando no primeiro livro da Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, portanto, eles foram expulsos do paraíso e, portanto, aí começou a separação espiritual deles e Deus. Nós também, como cristãos, combatemos, portanto, o nosso inimigo já foi derrotado e, portanto, a Bíblia diz-nos, mas em tudo isto somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Também na Epístola aos Hebreus, a Bíblia também diz precisamente a mesma coisa. Por isso, como os filhos participam do sangue e da carne, também ele participa das mesmas coisas, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o poder da morte a que eu me referi, que era o demónio, portanto, tirado da Epístola aos Hebreus. Também na primeira epístola de São João, a Bíblia diz bem claramente também, aquele que peca é do demónio, porque o demónio peca desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demónio. E, portanto, como eu me referi, para abrir o caminho nós da salvação. Vamos ver os pontos principais desta mensagem. Portanto, como Josué acreditou na palavra de Deus, portanto, o que é que nos compete acreditar na palavra de Deus, especialmente na mensagem da salvação, que Jesus prometeu, todo aquele que crê nele nunca morrerá, ele diz que é a ressurreição e a vida, diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém veio ao Pai senão por ele, e diz também, todo aquele que bater e acreditar que a porta se abrir-se-á, portanto, são as promessas da sua palavra. Embora nós temos que enfrentar batalhas todos os dias, portanto, a vida cristã não é uma vida fácil, como algumas pessoas dizem, portanto, obedecer ao Senhor requer
está pronto para. É como na tropa, quando eu estava na tropa, teríamos de estar prontos para, se houvesse guerra, portanto, para combater, e portanto é precisamente como um soldado que o Senhor nos indica para estar pronto, não só nesta vida, como nunca sabemos quando acaba, por isso é que temos de estar pronto também para enfrentar, um dia temos que o ver face a face. Uh, o pecado, portanto, propaga-se por todo o lado, é só ver nas notícias e é só não boas notícias, mas más notícias. Portanto, as boas notícias é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. E porém, portanto, nós temos a certeza que a guerra já estava ganha, porque o Senhor ganhou. Por isso, o medo, portanto, que não nos pode paralisar pelo poder daquele que já foi derrotado. Portanto, o medo por vezes de fazer isto, aquilo, portanto, todos nós temos medo, mas o medo quando acaba por sairmos da vontade do Senhor, por vezes, isso torna-se por vezes um pecado, porque nós sabemos claramente aquilo que o Senhor nos quer, manda fazer e, portanto, ou por um receio, ou por um motivo, ou por outro, não recusamos e, portanto, acaba por ser pecado. João diz-nos também na sua primeira carta, não, no amor não há temor, antes o perfeito amor começa lança fora o temor, quer dizer, portanto, quando amamos nós não temos medo, portanto, portanto o amor é que lança fora, portanto, quando somos, especialmente quando recebemos isso pelo intermédio do Espírito Santo, porque o temor pressupõe o castigo e o que, o que teme não é perfeito no amor. Portanto, é mais uma vez João na primeira epístola diz nisso também. E o Senhor disse também depois num dos versos do livro de Josué, o Senhor disse a Josué: escuta, é uma ordem que te dou, tem coragem, não temas, porque o Senhor teu Deus será contigo em qualquer lugar para onde te diriges. Portanto, esta promessa não é só foi feita a Josué, como é também a nós. Aí está, não escuta, é uma ordem, é que o Senhor a falar para nós, que te dou, tem coragem, não tenha medo, não temas, porque o Senhor teu Deus será, ou estará contigo, de outra maneira, em qualquer lugar para onde te diriges. Portanto, e esta promessa do Senhor. Esta foi a mensagem antes da Semana Santa, portanto, a mensagem sobretudo é que Deus, como esta que nos diz, para não temer e ter a coragem, porque recebemos isso dele. E sem ele, sem o Espírito Santo, claro, temos medo de tudo, nem podemos. O medo paralisa-nos e, portanto, precisamos do poder de Deus para poder exercer o seu ministério ou aquilo que ele nos manda, a sua vontade. Josué é um dos grandes livros da Bíblia, portanto, que nos indica que ele, por vezes, quando desobedeceu algumas vezes, custou aos israelitas a derrota em algumas batalhas, como logo a seguir no capítulo seguinte. A aplicação desta mensagem a nós, portanto, nós hoje que estamos no tempo da Igreja, na era do Espírito Santo, portanto, esta mensagem, sobretudo a obediência, como o título, a vitória, em todos na vida espiritual, as únicas maneiras de nós vencermos, primeiro, é rezar nos nossos joelhos e a maioria das vitórias são ganhas assim. E, de outro modo, com o poder do Nosso Senhor que nos acompanhará até ao fim desta vida, e Ele é que é portanto, que nos dá a força e nos dá o poder para vivermos a vida cristã. Portanto, eu nunca também quero deixar de acabar nenhuma das nossas mensagens em português sem, portanto, vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que eu devo fazer? O arrepender-se. Sempre foi a mensagem que deu João de Batista, quando começou antes de arrependei-vos. Jesus a mesma coisa, os profetas, nunca mudou até os dias de hoje. Porquê é que arrepender? Porque o pecado separa-nos de Deus. Nosso Senhor Jesus veio aqui há 2000 anos, exatamente para resolver esse problema e para abrir o caminho, como ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Quando
quando morreu na cruz pelo seu sangue, portanto, abriu-nos o caminho para nós e, portanto, quando acreditamos e pusemos fé no seu nome, ele, portanto, fazemos parte de membros da sua família e passamos do reino das trevas ao reino da luz, que o Senhor também disse que ele é a luz do mundo e todo aquele que crê nele nunca andará nas trevas. E, portanto, se vós acreditais com uma prece como esta, nunca mais andarás nas trevas. Senhor, vem da minha vida. Sou um pecador e perdoai-me meus pecados. Ah, também quero orar especialmente para o povo da Ucrânia, que o Senhor, e aqueles, portanto, e também os soldados da Rússia, que aqueles que não desejavam estar naquela guerra, e que o Senhor, portanto, dê força àqueles para resistirem e, portanto, e proteja, portanto, o povo da Ucrânia. E aqueles que faleceram na guerra, que o Senhor tenha piedade deles e tenham um lugar nele no seu reino eterno. Também aqui para os Estados Unidos, aqui para o Presidente, para os governadores, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores de todos os Estados, os maiores das cidades, os autarcas, como assim dizer, portanto, a polícia, bombeiros e a todos aqueles que exercem pública autoridade sobre nós. Algo também para os que combatem o vírus do corona, as suas variantes, que se alastra, mas parece que as notícias já estão a melhorar e assim seja, e portanto, para cientistas, doutores, enfermeiras e todos aqueles que, que todos os dias trabalham com pacientes e, portanto, que Deus que os proteja e lhe dê força para continuarem avante e para que realizem o seu trabalho e que tenham dó daqueles que sofrem e aqueles que, como nós temos por todo o mundo. Isto, portanto, essas orações todas pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por seu intermédio. E portanto, esta também foi a mensagem em português. Para a próxima semana aqui estarei de novo, não na próxima semana que vai ser a Semana Santa, mas depois a seguir, portanto depois da Páscoa, estarei aqui outra vez com uma outra mensagem em português e inglês, e até lá que Deus vos abençoe, e portanto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield, and we finish another of our message in Portuguese and English. So this one we finish in Portuguese, and we talk a little bit about last week. We talk about when the Russian ruler come to Jesus and ask him, Master, what am I supposed to do to have eternal life? And Jesus was that story. Jesus we talk about, and the question the disciples, because he was this man have a lot of wealth, and they ask, so who can be saved? And Jesus answered them, to man is impossible, but to God everything is possible. And the purpose exactly come 2,000 years ago was to deal with our sin, and he pay by his own blood, and that's he come to here to do for God everything is possible. And when he conquered the cross, he opened the way for you and I to have eternal life with him in heaven. This week we're going to speak about a great man of the Bible, Joshua, and when he entered in the first one of the Hebrews, they entered in the promised land, and the first city they conquered was Jericho, and we are going to read a few verses from the 6th chapter of the book of Joshua, and we talk about the title of the message is Victory in the Obedience, and I'm going to start to read from chapter 6, verse 1 to 5. Now Jericho was shut up inside and out because of the Israelites. No one came out and no one went in. The Lord said to Joshua, see, I have handed Jericho over to you, along with his king and his soldiers. You shall march around the city, all the areas circling the city once, thus you shall do for 6 days.
with 7 priests bearing 7 trumpets of the ram's horns before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, the priests blowing the trumpets. When they make a long blast with the ram's horn, as soon as you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall charge straight ahead. The word of the Lord. So the title of this message for this week is Victory in Obedience. Joshua was one of those people that come from, the original ones, they come from the land of Egypt. Emma and Caleb are the ones, if you remember, they spy the land and they bring a positive report and they are ready to enter, and the other 10 they disobey and they spend about 4 years in the wilderness. Joshua was an example of an excellent leader, and he was confident on the God's strength, courageous, and he asked advice from the Lord. Not always, but most of the time, because he fell a few times. And he was willing to seek God's advice. And that's the first point of this message is already one. So God told Joshua that the enemy was already defeated. That's the verse I read. And the Lord said, I will give you Jericho, its kings, and all its mighty areas, and took faith for marching around the city, without seeing immediate results, because, for us, you want to run away, but Lord was very clear, march all around. All around, that doesn't mean they are very close. A lot of people, they think they are, because, the Jericho, they are archers, they have archers, they can shoot, so they are at least far away from the range of the archers, otherwise they get killed, so they are marching all around the city, but, at a safe distance, to faith, like for the 6 days, sometimes the Lord make us the point to make do us things today, they make any sense, but he can destroy the walls right away or turn the walls down, but he wanted the people to obey, and that's the message in the obedience, so they conquer, because the Lord did the way he promised, but the condition was for the people to do whatever he commanded to Joshua. And on the 7th day, as the people continue in obedience, trusting God for what they could not see, God came through in the 7th day, and the wall come down. Christians, the second point of this message, Christians also fight against a defeated enemy. As I mentioned before, Jesus defeated death, and Satan won this cross about 2,000 years ago. And like Joshua have great confidence when God revealed that the enemy was already defeated. We too, as Christians, we have that confidence and assurance. Doesn't mean we don't have battles to fight, but if you are with the Lord or the Lord Jesus, you are already in the winning side. That's the point, and you conquered that, and special for us to have a place when this life ends in this eternal kingdom. Our enemy Satan was being defeated by Christ, and the Bible says about that, no, despite of all these things overwhelming us, victory is ours through Christ who loves us. Also in Hebrews, because God's children are human beings made of flesh and blood, Jesus also became flesh and blood by being born in human form. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. It's first taken from Hebrews. But when people keep on sinning, it's sure that belong to the devil, because the devil is sinning since the beginning. That's from 1 John.
but the Son of God come to destroy these works of the devil. And he did this, as I mentioned, about 2,000 years ago. Although we still fight battles and the sin goes like rampant all over the world, you just read the news, all kind of problems and the result of the consequences of sin, most of the wars and we see the goes worldwide. For us believers, we have the assurance that the war was already being on by for us, and we do not have to be paralyzed with the fear. That's the problem most of us, because fear most of the time not only become paralyzed us and become sinful too, because we clearly know the God's will, or the Lord very clear, like Joshua tell him to do, and he do it. Otherwise, fear can paralyze him and become a sin most of the times. In the letter of the First John, the Bible says, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear is not to do with punishment, and whoever fears has not reached the perfection in love. This taken from John, the First John, and now apply to all this lesson to us, about Joshua and when he entered. First, God requires obedience. The first point, if Joshua did disobey after, and it was defeated very easy in Ai, on the next city they conquered, but God was very clear, the plan was for they go all around the city for 6 days, and the 7th day God, whatever he promised, accomplish. In our life, is the same thing. God, whatever he commands us to do, sometimes he don't reveal the purpose to us, but he requires obedience. And when this time and this clock time, or he come through, and a lot of promise he can promise us, he's not going to be fulfilled in this life, because his plan and we never, sometimes you don't get everything. We are not God. That's the point. God, whatever he wants us to reveal is in God's word, but a lot of things he never revealed to us. God commanded Joshua. He said to him, "Have I not commanded you?" God, speaking. "Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." So this promise to Joshua is for you and I, and this promise God. First, he commanded us, be strong and courageous, to do God's will, and not to be paralyzed with the fear or be dismayed. And he promised will be with us until the end. Jesus gave that promise in the end of the Gospel of Matthew. He said, he proclaimed, they called the Great Commission. He tells the disciples, go into all the world and proclaim the gospel, and surely I will be with you through the end. He promised in the book of Hebrews, in the 13:5, he said, I never leave you or forsaken you. And he promised in Jeremiah 31, and those who seek me will find me when they seek diligently from their hearts. So all the Bible is full of promise of God. Always, most of the promise for our life, and we require the condition of God is always is obedience to His word. Faith is take God at His word. That's one definition of faith. And this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. I never want to finish our message. I can invite you to be a part or member of God's family, as our Lord deal with the problem of sin about 2,000 years ago by shedding His blood on the cross. You can't forget about that. This is the foundation of our faith. And He deal with the problems. He He's not only deal, but He pay with His life. And He purchased for us eternal life. When you accept Him as your personal Savior and ask the Lord to forgive your sins,
You can have a personal relationship in this life, and when this life ends, you have a place in this eternal kingdom. That's our Lord promised to. I go and I prepare a place for you, and if you believe that, ask Him to come to your life to forgive your sins, and one day you'll be with Him, as He promised of the thief in the cross. And when he was dying, was the last chance he had. Lord, remember me when you come to your kingdom. And Lord answered to him a few minutes, maybe an hour before he dies. And today you'll be with me in the paradise. And we never know this life ends. You can be today, tomorrow, or an Andreas for tomorrow. His promise of his word still true, like 2,000 years ago. He gave that word to the thief on the cross, and he can give us today. Also, I want to pray special the people of Ukraine. They face the war, and pray for the safety of the people, and those special die, and give the strength to the people, to the special the militaries to never surrender, and defend their country. And I pray for those who die. May the Lord have a place in this eternal kingdom. Also for this country, United States, for the president, for the state congress, the House of Representatives, the governors of the state, the mayors, the police, firefighters, and everyone who exercise authority over us. The God is very command us in this world to pray for these people. Also for those who fight the pandemic of the virus, for doctors, nurse, scientists, the Lord give them strength, and the good news seems like the virus start getting a little break, and thank God, and I pray to all the world goes normal like it was before. I pray for the God, the Lord, give strength to the people that work, especially those nurses and doctors. They deal with the patients in the daily basis. May the Lord strengthen and don't allow them to get sick and they can keep doing his job in the daily basis. And so this was the message in Portuguese and English. And we promise not next week. Next week will be the Holy Week, so it will be almost every day we have different reading. So after Easter, we'll be again here with another message in Portuguese and English. And until then, God shall bless you, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and have a blessed Holy Week. Amen.